Houve um tempo em que algumas vozes foram ouvidas nas margens do sagrado. Vozes que falavam de destinos ocultos, de sinais que só alguns olhos podiam ler. Vozes que, por razões que ainda provocam debate, foram silenciadas ou removidas do livro que milhões chamam de palavra. Hoje falaremos sobre as profecias que foram retiradas da Bíblia. Não é uma lista de teorias vazias, é a história de textos, presságios e interpretações que, por poder, política ou medo, acabaram fora das páginas que conhecemos. O conceito de profecia é antigo como a palavra oráculo. Profetas sempre foram mensageiros de algo que vinha de cima ou de dentro. Mas o que acontece quando uma mensagem é considerada perigosa demais? Quem decide o que permanece e o que desaparece? Por que certas previsões foram preservadas e outras cuidadosamente excluídas? Essas perguntas não são só acadêmicas. Elas tocam a fé de milhões e as raízes do que entendemos por destino coletivo. Algumas das profecias removidas chegaram até nós como fragmentos, manuscritos encontrados em cavernas, citações em textos antigos, cartas de bispos primitivos. Outros foram relatados por historiadores cristãos que viveram na transição entre oralidade e escrita. E há ainda as profecias que circulavam em comunidades alternativas, grupos que foram considerados heréticos e por isso tiveram seus escritos apagados. Esse apagar não foi apenas técnico, foi um processo humano, carregado de decisões políticas, interesses institucionais e batalhas por autoridade. Mas e se o que acreditamos sempre esteve incompleto? Pense no tempo em que as comunidades cristãs não tinham um cânon fixo. Textos circulavam livremente. Havia debates acalorados sobre quais escritos eram inspirados e quais não. Foi nesse ambiente que se decidiu pouco a pouco o que entraria nas coleções oficiais e o que ficou de fora. Profecias que questionavam autoridades, mensagens que antecipavam rupturas sociais, previsões sobre julgamentos que atingiriam líderes, textos que, caso tivessem permanecido, talvez tivessem mudado o rumo da história e a forma como estruturas eclesiásticas se consolidaram. Algumas dessas profecias tinham uma tonalidade apocalíptica tão intensa que assustavam. Falavam de reis que caíam num dia de tempestade, prediziam a ruína de templos poderosos, alertavam sobre venenos que se espalhariam pela confiança do povo. Em comunidades onde o poder temporal e o poder espiritual estavam se entrelaçando, essas visões eram perigosas. Elas não apenas anunciavam o futuro, elas abalavam a estabilidade presente. Outros textos tinham um viés íntimo e pessoal. Eram profecias de cura e restauração destinadas a comunidades oprimidas. Mensagens que diziam: "Levanta-te, pequeno povo, e verás que o trono dos poderosos tremerá." Para líderes que buscavam consenso e ordem, era mais conveniente que tais vozes fossem silenciadas. E quando a decisão de excluir foi tomada, muitas vezes não houve tribunal público, houve conversas em quartos fechados, houve votos em concílios, houve pressão e houve, acima de tudo, consequência. Mas a exclusão não significa desaparecimento total. Fragmentos resistiram, textos apócrifos foram copiados clandestinamente, trechos surgiram em sermões, trechos viraram lendas orais. E isso alimentou uma inquietação que atravessou séculos. Cada vez que um manuscrito era redescoberto, cada vez que um papiro era traduzido, o mundo ganhava uma nova janela para essas profecias esquecidas. E com essa janela vinha uma pergunta renovada: por que isso foi tirado de nós? Existem exemplos concretos que ilustram essa história. Algumas profecias relacionadas a julgamentos iminentes de líderes religiosos foram citadas por historiadores antigos. Autoridades que, por sua vez, foram caladas. Havia textos que previam um tempo de renovação, mas que também apontavam os pecados específicos de comunidades influentes. Havia profecias que conectavam eventos celestes a transformações políticas. Imagine uma previsão que liga uma conjunção de estrelas à queda de um império próximo. Para poderosos que dependiam da ordem cósmica como metáfora de sua legitimidade, isso era subversivo. E se a verdadeira resposta estiver nas entrelinhas? Essa frase reverbera quando lemos fragmentos que foram transmitidos em meios indiretos. Às vezes, uma profecia estava codificada em imagens, em símbolos, em metáforas, que só os iniciados entendiam. Em outros casos, a mensagem vinha em metáforas tão fortes que eram interpretadas como subversivas. Por isso, houve uma tendência de eliminar o que era facilmente mal interpretado. Prefere-se a narrativa que unifica e acalma. Prefere-se o texto que sustenta a coesão. E assim, algumas vozes foram perdidas. Não obstante, a exclusão de profecias também abriu espaço para lendas poderosas. Comunidades marginalizadas viram nesses textos uma arma de resistência. Eles afirmavam que a verdade completa estava em lugares que o poder não alcançava.
Assim, surgiu uma tradição de busca. Homens e mulheres dedicaram vidas para localizar pergaminhos, traduzir fragmentos e reconstituir mensagens. Às vezes, o que encontravam aumentava o mistério. Às vezes, revelava banalidades. Em ambos os casos, alimentavam debate e esperança. Existe ainda outro ângulo, o histórico literário. Alguns escritos antigos, chamados por vezes de Evangelhos Perdidos ou Apocalipses Esquecidos, possuem linguagem profética que difere do estilo canônico. Eles misturam visões simbólicas com instruções práticas para comunidades perseguidas. Em muitos casos, essas profecias oferecem uma leitura radicalmente diferente do papel do Messias, do julgamento e da redenção. Não é difícil entender por que foram considerados perigosos. Eles propunham, por vezes, uma reinterpretação da ética e da autoridade religiosa. E onde há reinterpretação, há disputa. E então surgem as teorias. Houve purificação teológica. Houve censura política. Houve simples perda acidental. A verdade provavelmente é uma mistura. Em alguns momentos, a remoção foi motivada por preocupações doutrinárias legítimas, textos que realmente contradiziam fundamentos emergentes. Em outras ocasiões, havia interesses políticos claros. E em muitas situações, a perda foi resultado de degradação material, guerras e abandono. A diversidade de causas torna o estudo dessas profecias ainda mais complicado e ainda mais fascinante. Agora, imagine uma dessas profecias sendo lida num templo hoje. Imagine as palavras atingindo uma congregação moderna. Haveria choque, haveria pranto, haveria questionamento. Certas frases mudariam a maneira como entendemos eventos históricos. Certas previsões tocariam feridas contemporâneas. E isso confirma algo essencial. O conteúdo dessas profecias não é apenas arqueologia textual. É potência ética e política. É chamamento. Quando chegamos ao clímax desta história, encontramos o paradoxo. As profecias foram retiradas por medo de caos. Foram guardadas longe por temor de mudanças. E ainda assim, sua ausência gerou outro tipo de poder. O poder do silêncio. O que não é dito começa a ecoar. O que é ocultado ganha vida própria. E é nesse vazio que surgem movimentos de contestação, leituras alternativas e a sensação, por vezes libertadora, de que a verdade é maior do que aquilo que foi oficializado. Ao refletir sobre tudo isso, percebemos que a questão não é apenas bibliográfica, é existencial. Pergunta-se, queremos um texto que nos proteja do mundo ou um texto que nos transforme? Preferimos a calma que permite a manutenção de estruturas ou a tensão que nos obriga a mudar? E se a resposta estiver no equilíbrio entre memória e ruptura, entre preservação e coragem? No silêncio que resta, uma pergunta surge e não se cala. Se as profecias foram tiradas, quem lucrou com esse silêncio? E quem perdeu? Talvez ambas as respostas se encontrem em comunidades, em decisões de concílios, em arquivos queimados e em mãos que copiaram, escondidas, palavras proibidas. Talvez a verdadeira profecia seja reconhecer que a história sagrada é também história humana. Em cada remoção há um espelho do que os homens temeram ver em si mesmos. O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal.